A crença em Deus já foi considerada um dado adquirido por muitos, mas agora já não é bem assim. De fato, surgiu uma espécie de ateus militantes, inspirados por figuras como o evolucionista Richard Dawkins e o falecido Christopher Hitchens. Esses ateus afirmam que estão em vantagem em termos de intelecto e raciocínio, dizendo que só os ignorantes ou tolos continuariam a acreditar em Deus na era moderna. Hoje, vamos analisar 3 objeções comuns que os ateus fazem relativamente à existência de Deus, e vamos pô-las à prova. Por isso, juntem-se a nós no episódio de hoje do Mundo de Amanhã, quando os ateus atacam. Saudações e bem-vindos ao Mundo de Amanhã, onde vos ajudamos a dar sentido ao vosso mundo através das páginas da Bíblia. Hoje vamos abordar 3 objeções comuns que os ateus fazem em relação à crença em Deus. Também lhe daremos a oportunidade de solicitar nosso recurso gratuito, o Deus Real, Provas e Promessas. Não se esqueça de anotar as informações de contato de que poderá necessitar para obter a sua cópia gratuita, quando esta aparecer no seu ecrã. Um ateu é alguém que acredita que Deus não existe, ao contrário dos teístas, que acreditam que Deus existe, e dos agnósticos, que não têm a certeza de uma coisa ou de outra. É claro que a opinião de Deus sobre os ateus está bem explícita na Bíblia, como no Salmo 14 e versículo 1, onde ele inspirou o rei David a escrever: "O insensato diz no seu coração que não há Deus." Deus gostou tanto desta afirmação que a repetiu essencialmente no Salmo 53. Ainda assim, a opinião de Deus sobre a sua falta de sabedoria não dissuadiu alguns. No início dos anos 2000, surgiu o chamado Novo Ateísmo, defendido pelo biólogo Richard Dawkins, pelo escritor Christopher Hitchens, pelo neurocientista Sam Harris e pelo filósofo Daniel Dennett, ou, como alguns lhe chamam, os 4 cavaleiros do novo ateísmo. Mas, na realidade, a única coisa nova no novo ateísmo foi a atitude, mais militante, mais agressiva, mas de resto apresentando as mesmas velhas questões do velho ateísmo. E devemos salientar desde já que as perguntas são boas. Devemos fazer perguntas, mas quando as fazemos, precisamos de estar abertos às respostas, mesmo que não sejam as respostas que esperávamos ou as respostas que queríamos. E devemos estar dispostos a pôr essas respostas à prova, especialmente numa época como a nossa, um período profeticamente descrito na Bíblia como um tempo em que a verdade cai na rua e as mentiras convincentes são muito mais fáceis de encontrar. Então, o que fazer quando um ateu vem ter conosco com perguntas? Bem, francamente, deve avaliar primeiro o cenário. Por vezes, uma pessoa não quer realmente respostas. Estão apenas a tentar marcar pontos. E mesmo que respondamos a pergunta, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas devemos ser capazes de responder. E o apóstolo Pedro encorajou os cristãos do primeiro século a certificarem-se de que estavam preparados para o fazer da melhor forma possível. No capítulo 3, no versículo 15 da sua primeira carta, Pedro escreve que devemos santificar o Senhor Deus nos vossos corações e estar sempre prontos a defender com mansidão e temor todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E, na verdade, estar pronto para essa defesa não é apenas para o bem do vosso inquisidor. Tens de saber por ti próprio que Deus existe, que é real e que está envolvido nos assuntos do mundo e na tua vida. Então, como é que respondes quando alguém questiona a tua fé em Deus? Durante o resto do programa de hoje, vamos abordar 3 perguntas comuns que os ateus fazem. A primeira é a seguinte: se Deus fez tudo, quem fez Deus? Começamos por esta porque é uma pergunta rápida. Quem faz esta pergunta está a cometer um erro de categoria clássico. O mundo à nossa volta, toda a matéria, espaço e energia tiveram um início. Tanto a ciência mais atualizada como as linhas de investigação mais racionais concordam. O universo e toda a matéria, espaço, tempo e energia que nele existe tiveram de ter um começo. Quer esse começo tenha sido o famoso Big Bang ou qualquer outra coisa. E tendo um começo, tinha que ter uma causa de algum tipo. Mas Deus não tem começo. Ele não está entre as coisas que foram feitas.
E não tendo um começo, ele não precisa de um Criador. A Bíblia deixa clara a distinção entre essas categorias no capítulo 1 de João, no versículo 3. Falando aí do Jesus Cristo pré-encarnado, através do qual o Pai criou todas as coisas, João escreve: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Há as coisas que são feitas, e depois há Deus que existia antes e para além dessas coisas. O mundo à nossa volta, a matéria, o espaço, o tempo e a energia tiveram um início, e por isso têm de ter uma causa, uma razão para existirem. E gosto de citar a personagem de Julie Andrews, Maria, em The Sound of Music, sobre este ponto: nada vem do nada, nem nunca poderia vir. Portanto, tem de haver uma causa para o universo que exista para além da matéria, do espaço, do tempo e da energia do universo. Uma causa intemporal que precede toda a matéria, espaço e energia. E Deus encaixa-se nessa descrição e perguntar o que o criou. É não entender o que e quem é Deus. Na parte anterior do programa de hoje, abordamos a questão: se Deus fez tudo, quem fez Deus? Podemos resumir a resposta: ninguém. Ao contrário do universo físico, Deus é eterno e não teve começo. A pessoa que pergunta entende mal ou deturpa o significado da palavra Deus. De fato, poderíamos acrescentar que, sem algo que se enquadrasse na descrição de Deus, não haveria universo. Este último ponto é importante porque, por vezes, os ateus acusam os crentes de se esconderem atrás de um Deus das lacunas, isto é, afirmam que os crentes só usam as lacunas do conhecimento científico como prova de que Deus existe, mas que, à medida que essas lacunas são preenchidas, a prova de Deus, supostamente, evapora-se. Poderíamos imaginar isto como se alguém que não soubesse como funciona o ciclo da água na Terra acreditasse que um ser divino cria a chuva a partir do nada. E assim, a chuva torna-se uma prova de que Deus existe. Depois, quando os cientistas descobrem o ciclo da água, essa prova evapora-se como uma poça rasa no passeio num dia quente. É a falácia do Deus das lacunas que muitos ateus têm em mente quando fazem a seguinte pergunta: por que é que precisamos de Deus se a evolução explica tudo? Afinal de contas, a evolução é o dogma científico dominante da atualidade e é considerada por muitos como uma das maiores conquistas da ciência e do raciocínio humano. Então, se a evolução realmente explica tudo, por que é que precisamos de Deus? Para responder a esta pergunta, precisamos de reconhecer pelo menos 3 erros revelados pela pergunta. Em primeiro lugar, a teoria da evolução não explica tudo. A origem do universo, as leis da física e da matemática, a consciência, a moralidade objetiva, a lista de coisas para as quais um Deus transcendente continua a ser a melhor explicação, é longa. Quando se diz tudo, normalmente quer-se dizer que a evolução explica a vida. E eu percebo por que é que alguém pode ser sensível a isto. A existência de vida no planeta Terra exige, sem dúvida, algum tipo de explicação. Mas, será que a evolução a explica? Este é o segundo erro do autor da pergunta. A teoria da evolução está longe de ser suficiente para explicar a maravilhosa variedade de vida que vemos na Terra, quanto mais a origem dessa vida. Finalmente, quando olhamos honestamente para a complexidade da vida, para os seus sistemas de dependência entrelaçados, para o conjunto de órgãos e redes nervosas complicados que têm de trabalhar em conjunto de uma forma coordenada e alucinante, para os sistemas de codificação abstrata e de verificação de erros do ADN. Mais uma vez, quando olhamos honestamente para a complexidade da vida, descobrimos que a atual teoria da evolução está longe de ser capaz de explicar essa complexidade coordenada. De fato, a ideia de que a teoria da evolução explica atualmente todas estas coisas é geralmente uma fachada. E há atualmente um grande debate sobre a forma de resolver as deficiências persistentes da teoria.
O jornal britânico The Guardian noticiou recentemente a agitação nas ciências evolutivas. Por estranho que pareça, os cientistas ainda não sabem as respostas a algumas das questões mais básicas sobre a evolução da vida na Terra. Por exemplo, os olhos. De onde vêm eles exatamente? A explicação habitual de como obtivemos estes órgãos estupendamente complexos assenta na teoria da seleção natural. Depois de resumir a história evolutiva habitual sobre o desenvolvimento gradual do olho, o artigo continua. Esta é a história básica da evolução, tal como é contada em inúmeros manuais escolares e best-sellers de ciência popular. O problema, de acordo com um número crescente de cientistas, é que ela é absurdamente grosseira e enganadora. Por um lado, começa a meio da história, dando como certa a existência de células sensíveis à luz, lentes e íris, sem explicar de onde vieram. Também não explica adequadamente como é que componentes tão delicados e fáceis de romper se unem para formar um único órgão. E não é só com os olhos que a teoria tradicional se debate. O primeiro olho, a primeira asa, a primeira placenta, a forma como surgiram, a sua explicação é a motivação fundamental da biologia evolutiva, diz Armin Mosek, biólogo da Universidade de Indiana. E, no entanto, ainda não temos uma boa resposta. Esta ideia clássica de mudança gradual, um feliz acidente de cada vez, até agora não tem tido sucesso. De fato, poder-se-ia dizer que, se a mutação aleatória e a seleção natural criaram realmente toda a vida na Terra, então a evolução teria de ser uma prova de que Deus existe. Porque todos os saltos gigantescos, coordenados e improváveis que a evolução teria de dar exigiriam um ser divino para a ajudar. Parece que para sustentar a sua própria fé, os evolucionistas tendem a depender do seu próprio Deus das lacunas, ou talvez do seu Darwin das lacunas. Na verdade, a complexidade da vida argumenta positiva e vigorosamente a favor de uma fonte inteligente por trás de sua criação. Só uma inteligência foi observada como capaz de criar estruturas tão complicadas e orientadas para um objetivo como as que vemos até nas formas de vida mais simples. Apelar à existência e ação de Deus como explicação para a vida não é esconder-se atrás de um Deus das lacunas. Muito pelo contrário, o design inteligente presente em toda a vida é uma evidência positiva da existência de inteligência por detrás da vida. Na primeira parte do programa de hoje, abordamos a questão: se Deus fez tudo, quem fez Deus? Podemos resumir a resposta: ninguém. Ao contrário do universo físico, Deus é eterno e não teve início. De facto, é necessário algo que se enquadre na descrição de Deus para que exista um universo. Então, no último segmento, abordamos a questão: por que precisamos de Deus se a evolução explica tudo? E notamos que a evolução não explica tudo e que, de facto, não consegue sequer explicar aquilo que é suposto explicar: a vida. Francamente, acreditar em todas as afirmações dos evolucionistas requer mais fé do que acreditar num criador. Mas o terceiro ataque comum que pode ouvir de um vizinho ou conhecido ateu vem com um golpe emocional, que é muitas vezes a fonte da sua força. Como é que Deus pode ser bom se há tanto mal no mundo? É claro que a história registra muitos grandes males. O Holocausto infligido aos judeus, a fome soviética dos ucranianos nos anos 30 e a escravatura no sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil são apenas alguns exemplos. E para muitos dos nossos telespectadores, a presença do mal no mundo atinge-nos de forma pessoal. Muitos de vós já foram roubados, assaltados ou abusados. Não há como contornar isso. O nosso mundo está cheio de maldade. Mas se assim é, pergunta o ateu, como é que Deus pode ser bom? Afinal, por que é que um Deus bom permitiria tais coisas? Será demasiado fraco para o impedir? Ou será que não tem consciência de que as coisas más acontecem? Se é assim, então, ele não é realmente Deus. E, no entanto, se ele é todo-poderoso e todo-sabedor, e, no entanto, não faz nada, então afirmam que ele não é bom e, portanto, também não é realmente Deus dessa forma. Afirmam que este dilema significa simplesmente que, para começar, não existe um Deus onisciente, omnipotente e bom. Então, o que é que achamos disto?
Bem, é interessante como as pessoas são tão rápidas a culpar Deus pelo mal da humanidade. E, francamente, isso é exatamente o que o diabo quer que façamos. É interessante que quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, desobedecendo a Deus e comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que ambos fizeram foi tentar passar a perna. Depois de Deus lhes ter perguntado sobre isso, lemos as suas respostas em Gênesis 3. Então o homem disse: "A mulher que me deste para estar comigo, ela deu-me da árvore e eu comi." E o Senhor Deus perguntou à mulher: "Que fizeste?" A mulher respondeu: "A serpente enganou-me e eu comi." Assim, Adão culpou Eva e Eva culpou o demônio. De facto, se olharmos com mais atenção, Adão culpou Deus. Repara que ele disse: "A mulher que deste para estar comigo." E até hoje, as pessoas continuam a culpar Deus pelo mal pelo qual a humanidade é responsável. Consideremos os males que mencionamos anteriormente: o Holocausto, a crueldade dos soviéticos e a escravatura, ou ainda os roubos, assaltos ou abusos. Trata-se de ações maléficas infligidas por seres humanos e a culpa por elas deve recair sobre esses seres humanos. Ainda assim, a questão mantém-se: por que é que Deus permite que esses seres humanos cometam o mal? Parte dessa resposta baseia-se na necessidade de os seres humanos terem livre-arbítrio, o que deve incluir a capacidade de escolher fazer o que está errado. O propósito de Deus para nós requer o crescimento do caráter, especificamente aprender a possuir o próprio caráter de Deus para escolher o certo em vez do errado. E crescer em caráter requer a capacidade de fazer escolhas de livre-arbítrio, que incluem a possibilidade de escolher o mal e causar sofrimento, juntamente com a possibilidade de escolher o bem e suportar o sofrimento. Quando compreendemos o propósito de Deus, passamos a entender que o bem eterno que Deus está produzindo através de seu plano de desenvolver seu próprio caráter justo nos seres humanos é de tal importância que altera a realidade, que supera todo o mal que a humanidade já cometeu ou experimentou. Na verdade, o apóstolo Paulo diz exatamente isso em Romanos, capítulo 8 e versículo 18. Porque considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de comparação com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à futilidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Porque também a própria criação há de ser libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Reparem que os sofrimentos atuais que experimentamos nem sequer são dignos de serem comparados com a glória que há de vir. Na verdade, note também que Paulo diz que a própria criação está sofrendo e será libertada naquele dia que está por vir. Uma das maldições do pecado da humanidade no Jardim do Éden foi o facto de termos retirado a Deus o papel de guardião da criação, como se pudéssemos fazer tudo sozinhos sem ele. Deus explica a Adão, em Gênesis 3, versículos 17 a 19, que a criação deixará de se acomodar ao homem de uma forma especial e seguirá o seu próprio curso. A humanidade precisa de aprender a lição completa de que precisamos de Deus e que tentar construir um mundo sem Ele só conduz ao sofrimento, pois ficamos vulneráveis às aflições da natureza, aos nossos próprios males e às torções e perseguições do diabo. Se é pai ou mãe, compreende o que Deus está a fazer, se pensar nisso. Quantas vezes é que os pais têm de permitir que uma criança experimente os resultados das suas más escolhas antes de saberem que a lição vai ser assimilada? Bem, no caso de Deus, Ele não está a ensinar apenas uma criança, mas literalmente toda a humanidade, e as lições têm de ter um impacto para a eternidade. O que está em jogo nestas lições não poderia ser maior. No entanto, temos a promessa de Deus de que, na altura da restauração de todas as coisas, a glória que se revela nos filhos de Deus ofuscará de longe qualquer mal que alguma vez tenha sido cometido e qualquer sofrimento que alguma vez tenha sido experimentado, de tal forma que nem sequer nos virão à memória para sempre.
Todos nós devemos rezar para que o tempo chegue depressa. Assim, para resumir uma resposta a este terceiro ataque, o mal no mundo é uma consequência do livre-arbítrio do homem. Mas Deus está a usar as nossas escolhas para alcançar um bem eterno que ultrapassará de longe qualquer sofrimento que a humanidade tenha experimentado. O facto é que estamos a viver num mundo cada vez mais cético, em que Deus está a ser efetivamente encurralado, à medida que os que movem e agitam a sociedade procuram criar uma civilização que finge que ele não existe. A fé em Deus está a ser atacada de forma contínua e sustentada. Se procurares conhecer o Deus da Bíblia e estiveres disposto a pôr de lado as tuas ideias preconcebidas, os teus desejos e perspectivas egoístas e abraçares o modo de vida que Jesus Cristo ordena àqueles que o seguem, podes ficar convencido e convicto da realidade do Deus que inspirou a Bíblia. Começará cada vez mais a ver na sua vida, dia após dia, o fruto das suas escolhas, e esse fruto tornar-se-á uma das provas mais poderosas da existência de Deus que alguma vez poderá esperar possuir e poderá fortalecê-lo de uma forma que poucas coisas conseguem e permitir-lhe-á manter-se forte e altivo, sempre que os ateus o atacarem. Tal como Deus nos desafia em Malaquias 3:10 a pô-lo à prova, obedecendo-lhe. Eu desafio-o hoje a fazer o mesmo. Não se vão arrepender. Muito obrigado por estarem a assistir. Todos nós aqui no Mundo de Amanhã trabalhamos arduamente para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Se estiver interessado na oferta gratuita que mencionamos hoje, basta ir até a descrição. E também, se gostou do que viu, por favor, considere clicar no botão de subscrição. Se quiser ser avisado quando sair mais, agradecemos que carregue nesse botão. Obrigado!